O Eduardo Bolsonaro gravou um vídeo simplesmente bizarro e constrangedor reclamando da decisão do Alexandre de Moraes de não ter liberado o passaporte de Bolsonaro para ele ir à posse de Donald Trump. O Eduardo tá com uma aparência muito estranha, emagreceu muito, não sei se ele tá fazendo uso de algum medicamento para perda de peso, tá uma coisa muito esquisita. Mas o vídeo também foi muito esquisito porque o Eduardo sempre foi muito alvo de piadas sobre o inglês, então ele tá lendo o texto, visivelmente ele tá olhando para outro lugar e não para a câmera. É uma situação assim constrangedora do Eduardo, porque se ele é tão próximo assim do Donald Trump, por que o Trump não fez um vídeo convidando o Bolsonaro? Ué, o Eduardo gosta de falar que ele é bem relacionado com os americanos, tava aí a oportunidade, porque ele não demonstrou. Essa situação do convite, ela é um papelão para o Bolsonaro? Sim, só que ela é mais constrangedora para o Eduardo, que gosta de falar com seus delírios de grandeza que ele é bem relacionado. Mas nós vimos que ele não é bem relacionado nada. Talvez ele não seja nem bem relacionado com a esposa dele, porque com a antiga namorada, especula-se que ela tenha o trocado por um cubano, por conta do negocinho que ele tem. Isso é picardia, mas uma picardia com fundo de verdade. Coloque nos comentários o que tem o Eduardo Bolsonaro, por que ele está com essa aparência tão cadavérica? Será que burrice emagrece? E essa situação do convite de Bolsonaro ficou mais constrangedor para quem? Para o Bolsonaro ou para o Eduardo? Se Moraes liberasse o convite, Bolsonaro fugiria? Resumo o Eduardo em apenas uma palavra. Na minha opinião, diminuto. Gostou da vergonha do Eduardo? Então like no vídeo e se inscreva no canal. O Eduardo Bolsonaro, ele fez um vídeo reagindo ou comentando a decisão do Alexandre de Moraes de não devolver o passaporte. O Moraes não devolveu o passaporte para o Bolsonaro porque o convite não foi comprovado. Não havia ali um convite para o Bolsonaro como chefe de Estado. O Eduardo Bolsonaro agradeceu porque o Eduardo, ele intermediou tudo. Sabe o que o Eduardo fez? O Eduardo entrou no site, cadastrou o nome do Bolsonaro e o Bolsonaro recebeu autorização para ir. Foi isso o que aconteceu. E o Alexandre de Moraes olhou aquilo e falou, não tem nada a ver. Ele vem, depois o Eduardo, não tem nada a ver liberá-lo. Aí o Eduardo vem, grava um vídeo que eu vou mostrar para vocês, ele em inglês, né, o vídeo do Eduardo, falando que a negativa do Alexandre de Moraes enfraquece a oposição brasileira e fortalece o Lula. Por quê? Porque o Bolsonaro, ele poderia ir... Uma bobagem imensa, uma bobagem imensa. Se a oposição brasileira fosse fortalecida com isso, o Eduardo Bolsonaro conseguiria ter trânsito direto com os deputados e senadores americanos e ele mesmo admitiu que não tem. Então a ida de Bolsonaro ou não fortalece absolutamente nada. Ah, uma censura no Brasil. Censura do quê? Ninguém está censurando, você está falando um monte de asneira, Eduardo. Ninguém está te censurando. Só que essa situação expôs a verdade sobre o Eduardo Bolsonaro. Que ele não tem nenhuma relação com Donald Trump e os Estados Unidos. Por que ele poderia ter pedido para o Trump? Olha, Trump, grava um vídeo convidando meu pai. Por que ele não gravou? O vídeo demora quanto tempo? 30 segundos? Mas ele não fez isso. O que ele fez? Ele fez esse vídeo aqui. Super constrangedor, olha só. É ele. E eu quero mostrar uma coisa pra vocês, o seguinte, esse vídeo ele ficou muito bizarro pelo seguinte, o Eduardo ele sempre foi muito criticado, né, pelo inglês meio macarrônico, pelo sotaque e tudo. Tem algumas pessoas, eu não acho que ele fale mal inglês não, ele sabe, mas as pessoas gostam de debochar do Eduardo Bolsonaro. E tem aquele vídeo que ele não consegue falar inglês, eu vou mostrar pra você. Aqui ó, tem esse vídeo do Eduardo que viralizou muito na época, olha ele falando inglês ó. Caralho, deu branco. Esse é o Eduardo Bolsonaro falando inglês. Então, para não virar alvo de piada, o que ele fez? Eu vou abaixar aqui para você não... Ele leu o texto. Porque é o seguinte, a câmera, olha onde está o olhar dele, está um olhar vazio. Ele está olhando para cima. Quando você grava um vídeo, ou você olha para a câmera, como eu estou fazendo agora, porque minha câmera está aqui no canto, nesse canto, ou você olha para a tela. Quando você olha para a tela, porque as pessoas que não têm muita prática em gravar vídeo, olham para a tela, como eu estou fazendo agora, porque eles querem se ver. Então eu estou olhando para mim. O Eduardo Bolsonaro não estava olhando para baixo e nem para a câmera, ele estava olhando para cima. Como se ele estivesse lendo o texto, para não errar. E a cadência da leitura dele, visivelmente, da fala, visivelmente ele estava lendo o texto.
Ridículo. Esse é o Eduardo Bolsonaro que ficou com medo de virar piadinha na rede social. E a aparência dele tá estranha, né? Isso chamou a atenção. O Eduardo sempre teve um rosto um pouco mais volumoso, ele até tava com o rosto um formato meio fálico, mas apareceu chupadão em um vídeo recente. Aqui, ó. Olha esse vídeo do Eduardo, o tamanho da cabeça dele. Aí o pessoal começou a falar assim, olha, parece que o Eduardo ele tá usando aquele medicamento para perda de peso, porque a cabeça dele tá com um formato muito estranho. É muito interessante, né? Porque como ele tem o piu-piu diminuto, ele sempre teve esse complexo e a cabeça dele tá com o formato aqui, né, de champola. Muito interessante e bizarro como que ficou o Eduardo Bolsonaro. E é importante nós fazermos esse vídeo para desconstruirmos a narrativa que o Bolsonaro está representando. Porque há uma mudança na estratégia de defesa do ex-presidente. O Bolsonaro estava com uma linha de defesa com seus advogados que era questionar a legitimidade do Alexandre de Moraes de julgar os casos do Bolsonaro, então ele estava interpelando recursos para que o Alexandre de Moraes fosse afastado. Todo mundo sabia que o Moraes não seria afastado, mas haveria uma construção de uma narrativa de perseguição, o que estava incomodando os outros indiciados. A nova defesa do Bolsonaro acha que essa estratégia só causa desgaste e reforça posições do Moraes dentro do próprio STF. Então eles vão abandonar. Mas é importante manter a narrativa de perseguição. E como eles estão fazendo isso? Com a solicitação para que o Bolsonaro recebesse o passaporte de volta para ir à posse de Donald Trump. Então a gente tem que mostrar, não houve convite formal. Bolsonaro não foi convidado como chefe de Estado, ele foi convidado como qualquer pessoa poderia se cadastrar para ser chamada para ir para lá. Porque não há essa relação próxima, não há essa pressão internacional em torno de Bolsonaro, em torno da anistia do 8 de janeiro. O Eduardo Bolsonaro não é bem relacionado, isso tudo é uma farsa que nós estamos precisando desconstruir. E há o risco de fuga caso o Bolsonaro fosse. E por que o Alexandre de Moraes interpretou que é o risco de fuga? Pelas declarações dos próprios integrantes da família Bolsonaro. Bolsonaro falou faz pouco tempo, em uma entrevista ao UOL, que se ele achasse que pudesse sofrer alguma coisa, haveria a possibilidade dele se refugiar a uma embaixada, como que ele fez na embaixada húngara. Se ele mesmo está admitindo a possibilidade de fugir, dentro do Brasil, porque se você for para uma embaixada, você está no território estrangeiro dentro do território nacional. Se ele já revelou a possibilidade de fugir dentro do Brasil, quem garante que ele não vai fugir indo para os Estados Unidos? A palavra dele não vale de nada. Ele é um mentiroso, contumaz, ele mente ao vivo. Nós vimos todo o episódio do Pix. Ele mesmo defende pessoas que estão refugiadas ou foragidas em outro país, como na Argentina. O Eduardo Bolsonaro se mobilizou junto ao Congresso argentino para dar anistia ou refúgio político para aquelas pessoas que estão lá, foragidas da justiça argentina. Então, as próprias palavras dele, como que eles não querem que Alexandre de Moraes tome uma decisão mais contundente? Não tem jeito, tem que tomar. E não adianta nada aquele Glenn Greenwald querer questionar por conta daquela obsessão doentia que ele tem sobre o Alexandre de Moraes. Ele projeta no Moraes as frustrações dele, principalmente depois da perda do marido. O Glenn Greenwald deveria ficar quieto na hora de falar sobre o Brasil e olhar para o país dele, porque ele tem um presidente condenado pela justiça que não pode ser preso porque não tem legislação para isso. Não há legislação nos Estados Unidos para prender Trump. Se Trump não tivesse vencido o Kamala Harris, ele estaria preso numa cadeia nesse momento. Então a justiça brasileira com o Bolsonaro está impecável até o momento. Glenn Greenwald deveria lavar a boca antes de querer dar pitaco sobre algo que ele não conhece, que é a legislação nacional. E ele que procure um tratamento para lidar com as frustrações e amarguras que ele desenvolveu depois que o marido adoeceu e infelizmente faleceu.